Vamos aprender a realizar uma busca avançada. Nesse vídeo você vai aprender a realizar uma procura com base em vários critérios, certo? Qual que seria a lógica aqui? Eu tenho uma base de dados, essa base de dados tem muita informação, ó. Só para você ter uma ideia, olha a quantidade de informações que eu tenho nessa base de dados. E aqui na minha aba pesquisa, eu quero trazer o valor do faturamento com base em 4 critérios. 4. Então, é a situação cadastral, o produto, o canal de vendas e o CPF. São as mesmas informações que eu tenho aqui. Situação cadastral, produto, canal de vendas e CPF. O faturamento é a coluna que eu quero retornar. Beleza? Ok. PROC-V faz isso? Não, não faz. PROC-H também não faz. O que você precisaria? Você precisaria primeiro trabalhar com uma função matricial, de forma simples para a gente entender. Essa função matricial vai nos retornar a posição dos nossos critérios. Depois disso, a gente consegue utilizar uma função em paralelo para chegar no resultado do faturamento. Vamos ver isso na prática? Olha só. Primeiro, eu vou utilizar a função CORRESP. Para você entender, a função CORRESP ela se assemelha um pouco com o PROC-V. Ok? Não é a mesma coisa, não são exatamente os mesmos argumentos, mas ela tem uma certa semelhança. Ok? Bom, valor procurado, isso tem no PROC-V, né? Aí você pensa, então é só selecionar aqui, ir lá na matriz. Não, não é, não vai dar certo. Por quê? Porque quando eu falo de funções matriciais, principalmente nesse exemplo aqui, eu tenho que criar o meu valor procurado. Como assim? Não basta apenas eu selecionar esse valor aqui pendente. Eu preciso pegar esses 4 valores aqui e transformá-los em um só, como sendo um valor procurado. Ah, então é só selecionar aqui igual você fez? Não, você precisa fazer o seguinte. Para você criar esse valor procurado com base, aqui ó, valor procurado com base em 4 critérios, você vai selecionar, referenciar o primeiro valor, utilizar o e-comercial para concatenar, para juntar com os demais valores. Então, e-comercial, referencia o próximo, e-comercial, referencia o próximo, e-comercial e o último. O que eu fiz aqui? Eu peguei esses 4 valores, concatenei, juntei e transformei em um valor só, em um único valor procurado. Okay? A mesma coisa eu vou fazer com a matriz procurada. Um ponto de atenção, você que ainda está pensando no PROC-V. Vamos lá. A função PROC-V, ela também tem um argumento chamado matriz, mas não é matriz procurada, é matriz tabela, então é um argumento diferente. Por isso que o PROC-V não serve para a gente aqui. A gente não conseguiria construir uma matriz no PROC-V, mas na função CORRESP a gente consegue construir essa matriz, a gente consegue montar uma matriz. Como assim? Aqui, no argumento do valor procurado, eu construí esse valor, eu montei, juntei as 4 informações e criei uma só. A mesma coisa eu vou fazer com a matriz. Vou juntar 4 intervalos e construir uma matriz. Como que eu faço isso? Matriz procurada, venho na minha base de dados e vou fazer o seguinte, ó. Tá vendo aqui? Um ponto de atenção. Os meus valores procurados e as minhas matrizes, elas devem ser, como é que eu posso dizer, correspondentes. Como assim? Lá eu tinha um valor de situação cadastral, um valor de produto, um valor de canal de vendas e um valor de CPF. Então aqui na minha base de dados eu preciso ter as mesmas colunas, idênticas, certo? Ah, e se eu tiver colunas a mais, como valores de imposto, código de cadastro, CNPJ, enfim, não tem problema. Desde que as colunas correspondentes aos seus valores procurados, elas existam aqui na sua matriz, beleza? Se não tiver, não vai dar certo, beleza? Então, vem aqui, ó, matriz procurada, o que eu faço? Seleciono a coluna A, vou concatenar com a coluna B, concatenar com a coluna C e concatenar com a coluna D, idêntico ao que eu fiz com os valores, só que ao invés de selecionar células, eu seleciono os intervalos, as colunas. Ponto e vírgula zero, igual ao PROC-V, porque é correspondência exata, fecho parênteses e não aperto o Enter. Aqui vai um ponto de atenção muito importante. Vamos lá. Eu estou dizendo para você que esta fórmula aqui, que esta função, ela é matricial, ok? Eu preciso dizer para o Excel que esta função, que esta fórmula, ela é matricial.
Como que eu faço isso? Você vai fazer o seguinte, você vai apertar Ctrl Shift, acompanha aqui no meu teclado, segura essas duas teclas e aperta Enter. Só que antes de fazer isso, deixe o cursor aqui, é uma dica, deixe o cursor no final da fórmula. Então você digitou toda a sua fórmula, toda a sua função, deixa o cursor aqui, parado, bem no finalzinho. E aí você faz Ctrl Shift, Enter. O que aconteceu? Percebam que agora eu tenho um caractere de chaves abrindo a minha fórmula e um outro caractere de chaves fechando a minha fórmula. Estou indicando para o Excel que essa função é matricial, tá? Eu preciso fazer isso, eu tenho a obrigação de fazer isso em versões anteriores ao Excel 365 ou em versão diferente ao Office Online. Vou arrastar a fórmula, certo? Vai demorar um pouquinho, por quê? Porque funções e fórmulas matriciais exigem um pouco do Excel, né? Elas forçam um pouquinho o Excel. Então, tomem cuidado com o seu volume, né? Quantidade de critérios, tamanho da base de dados, enfim. Resultou aqui, no primeiro exemplo, como 5. O que é esse 5? 5 é a linha 5 do Excel. Então, considerando esses 4 critérios, na minha base de dados, eu estou na linha 5. Sim, exatamente. Então, olha só, pendente, consórcio, banco alfa e o final do CPF 4150. Pendente, consórcio, banco alfa, final do CPF 4150, linha 5. Outro exemplo, vou lá para a linha 27, ok? Base de dados, vou descer aqui para a linha 27 do Excel, bloqueado, consórcio, Finance Plus 3708. Bloqueado, consórcio, Finance Plus 3708, linha 27. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que, considerando esses 4 critérios juntos, você para em cada uma dessas linhas do Excel, ok? Aqui, você já tem praticamente 70% do seu caminho andado. Por quê? Volta na base de dados. Você encontrou a linha correta dos critérios. O valor do faturamento é a coluna da frente. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia andar uma coluna para frente, certo? E trazer o valor do faturamento. Para isso, eu utilizo a função desloque. A função desloque, ela realiza deslocamentos para a frente, como sendo para a direita, para trás, como sendo para a esquerda, para cima ou para baixo, tá? Para frente e para baixo, os valores do deslocamento são valores positivos, para cima e para trás, para a esquerda, são valores negativos. A gente vai ver isso de forma bem prática mesmo, igual desloque. Vou dar um exemplo simples. Ele pede aqui uma referência. Eu vou clicar aqui, nesse número de CPF, só para a gente visualizar direitinho. Essa é a minha referência. Ponto e vírgula. Vou deslocar aqui, ele está pedindo o número de linhas. Vou deslocar 3 linhas para baixo. Ponto e vírgula. Número de coluna. Eu vou colocar 0. Ok? Esses outros 2 argumentos aqui eu não preciso colocar. Então eu posso fechar parênteses e dar um Enter. E aí ele chegou nesse final aqui, 9136, que está aqui. Então o que eu disse? Que era para deslocar 3 linhas. Então o meu cursor estava posicionado aqui e aí eu desloquei 1, 2, 3. Tá vendo? O mesmo resultado, o mesmo valor. Agora vamos ver isso considerando linhas e coluna. Então eu vou posicionar o meu cursor aqui, por exemplo, nesta situação cadastral pendente, ok? Vou deslocar 4 linhas para baixo e 2 colunas para frente. Fecho a minha função desloque. E aí ele resulta nesse banco alfa, certo? Então eu posicionei aqui. Quantas linhas eu desci? 4. Quantas colunas eu andei? 2. Então aqui, posicionei aqui. 1, 2, 3, 4. E andei 1, 2 colunas para frente, o mesmo resultado. Beleza? Então aprendemos a função desloque. Se fosse para deslocar para cima ou para trás, os valores que eu ia colocar aqui seriam valores negativos. Em vez de ser 4 positivo ou 2 positivo, seria 4 negativo, 2 negativo, tá? Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a função desloque para encontrar o faturamento com base na linha do Excel. Tá vendo? A função correta trouxe a linha. Então, vamos tirar proveito disso. Igual desloque. Referência. Qual que é a minha referência? Venho aqui na minha base de dados e penso na seguinte situação. O que eu quero retornar? Valor de faturamento. Então, a minha referência é essa daqui,
Não, a minha referência vai ser a primeira linha de toda essa coluna, ou seja, a célula E1. Onde está o faturamento? Na coluna E. Então, referencia a primeira célula, E1, ok? Ponto e vírgula. Agora ele está pedindo quantidade de linhas a deslocar. Eu não sei quantas linhas vou deslocar. Então, para isso, eu utilizo a função corresp, que está aqui, ó, o resultado da função corresp. Está dizendo que tem que deslocar 5. Ponto e vírgula, número de colunas é 0, porque eu já estou na coluna E. E fecho a função desloque. 85.812. Eu acho que não é esse valor, mas a gente vai conferir. Se tiver alguma inconsistência, a gente corrige. Tá aqui, ó, linha 5. Linha 5, o resultado é 40.119, mas está dando 85.812. Ele está na linha de baixo. Por quê? Vamos ler. Aqui, ó, a função corresp está dizendo que é linha 5. Então, o que eu fiz? Eu referenciei o deslocamento de linhas como esse resultado aqui. Significa que eu disse para a função desloque descer 5 linhas. Venho aqui na minha base de dados e vou simular. Posicionei na célula E1 e vou descer, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho um detalhe muito importante. Se eu descer exatamente a quantidade de linhas que a função corresp está dizendo aqui, eu vou estar sempre deslocando uma linha a mais do que o necessário. Por quê? Porque quando eu conto linhas do Excel, eu conto a partir da primeira linha que eu estou, né? Então seria aqui, exemplo, contando linhas do Excel. 1, 2, 3, 4, 5. Eu estaria na posição correta. Mas na função desloque, não. Eu não conto a posição do meu cursor. Eu conto a posição já à frente. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Com essa lógica, o que eu precisaria fazer? Eu precisaria sempre subtrair uma linha, né? Uma quantidade desse corresp aqui, desse corresp matricial, certo? Então, só para a gente ver de forma bem simples mesmo, olha só, vai ser esse valor menos 1, ok? Vou arrastar. Esses seriam os valores corretos, ajustados conforme a necessidade da função desloque. Agora, o que eu vou fazer? Ó? Vou mudar, ao invés de referenciar o corresp matricial, eu vou referenciar o desloque. 40.119, bateu. Vou arrastar, vou fazer uma conferência rápida aqui, por exemplo, ó, linha 12. Aqui, ó, linha 12. 72.832, considerando 11 deslocamentos. Então, vem aqui na linha 12. Volta aqui. Eu tenho outro ponto de atenção muito, mas muitíssimo importante. Deixa eu deletar isso daqui. Tudo isso daqui está errado. Somente o primeiro valor está certo. Por quê? Vamos lá. Eu estou utilizando a função desloque, ok? O meu primeiro argumento é a minha referência. O que eu fiz? Eu vim aqui na guia, na planilha dados e referenciei a célula E1. Beleza? E aí eu arrastei a fórmula. Quando eu arrastei, ó, tá vendo? E1. Quem entende de Excel sabe que quando eu arrasto, eu também faço deslocamentos, ó, tá vendo? E5, E4, E3. Então, aqui eu tenho um probleminha a corrigir. Eu preciso travar, fixar, impedir de deslocar esta referência aqui. Então, E1 vai ficar travado. Dou um Enter. Agora, se eu arrastar, tudo vai bater. Certo? Olha só. Lá na linha 12, com 11 deslocamentos, 54.742. Lá na linha 12... Ok, ó, 54.642. Vamos ver se foram 11 deslocamentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Certinho, ok? Vamos conferir os critérios. Pendente, cheque especial, Banco Alfa, 8902. Tá aqui, ó. Pendente, cheque especial, Banco Alfa, 8902. Então, todos esses valores estão batendo. Vamos trabalhar isso de forma mais profissional ainda? Como? Eu vou tentar colocar tudo isso daqui em uma fórmula só, tá? Parece um pouquinho complicado, mas não é. A gente já entendeu as etapas. Então, começando lá pelo corresp, valor procurado, tenho que criar, né? Concatenar aqui todos esses valores.
criando os 4 como sendo um só. Ponto e vírgula, agora ele pede a matriz procurada, dados, seleciona a coluna A, seleciona a coluna B, seleciona a coluna C e seleciona a coluna D. Ponto e vírgula, a correspondência exata, ok? Fecho parênteses. E aí eu vou chegar numa posição, certo? Dou um Enter aqui. Eu dei um Enter direto porque eu estou utilizando a função, a versão do Office 365. Caso não esteja, Ctrl Shift Enter, vai dar no mesmo. Beleza. Se eu sei que isso daqui resulta num deslocamento de 5 linhas, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, menos 1. Ctrl Shift Enter, certo? 4, mesmo resultado que está aqui, beleza? E aí eu já chego no deslocamento correto para poder fazer o quê? Chegar no valor de faturamento. Então eu venho aqui, ó, desloque, referência, certo? Qual que vai ser a minha referência? Vai ser a célula E1 travada com F4. Ponto e vírgula, linhas é o resultado da função corresp. E aí eu chego nos mesmos 40.119, beleza? Parece que ficou um pouquinho mais complicado, mas não ficou. A gente só juntou todo esse processo aqui dentro. Se eu arrastar, eu vou chegar nos mesmos valores. Vai demorar um pouquinho, mas o resultado é o mesmo. Esta maneira aqui é a maneira mais profissional de você trabalhar tudo isso, certo? Então fica aí essa dica, essa sugestão para você realizar essa busca avançada.